Seja muito bem-vindo a mais um Pode Crente. Pode. Ah lá. Pode Crente. Que efeito foi esse? Não fui eu que coloquei, não. Jesus, entrou um efeito aqui cósmico, hein? Deus botou um efeito aqui no vídeo. Então vai. Ó, eu quero começar. Hoje eu vou falar primeiro, vou contar uma pequena história rápida e depois eu vou fazer uma pergunta e ela vai me responder, porque é uma coisa que eu tenho dúvida. A pergunta é a história. Eu já contei pra você muitas vezes. A história é aquela que diz: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E eu estava vendo um dia uma história sobre isso, eu já contei para você várias vezes, que na verdade, existia a porta das cidades, que eram portas grandes, e no meio tinha uma porta menor que chamava agulha. Então, na verdade, o que eles estavam dizendo é: quando um camelo chegava com uma pessoa com muitas posses, elas estavam no camelo, o camelo não conseguia passar por lá. Então eles tinham que abrir mão de todas as posses, deixar do lado de fora as posses das cidades, e o camelo, para conseguir passar pelo buraco da agulha, que era a portinha menor, ele tinha que... O que você está fazendo? Eu tô procurando a passagem bíblica sobre isso, porque, gente, ele não me fala antes. Eu não falo. Eu sei qual é a passagem, mas eu não decorei o número, então... Não é. Então, continua. Então a história é basicamente essa. Então assim, o camelo, para passar pelo buraco da agulha, que era a portinha menor, ele tinha que deixar as posses do lado de fora e ele tinha que como quase ajoelhar e baixar a cabeça em forma de subserviência para conseguir entrar ali. Então é uma metáfora super bonita. E uma coisa que eu nunca entendi muito da Bíblia, presta atenção no que eu tô falando. Fala. Uma coisa que eu nunca entendo da Bíblia é essa teologia da essa teoria da prosperidade, essa coisa de que porque na verdade Deus falou muitas coisas sobre prosperidade e tal, mas para mim a principal coisa dessa teoria é que fala assim, eu não te faltarei, né? Assim, não é que nada, o Senhor é meu, as coisas que falam, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na verdade, é o Senhor é meu pastor e eu não te faltarei. Então, ele nunca prometeu coisas, até porque os apóstolos que viveram com ele morreram de formas horrendas, né? Um crucificado de cabeça para baixo, foi assassinado, acho que só um ficou vivo, né? Então, eu queria que você me falasse melhor sobre essa teologia da prosperidade. Essa que é a dúvida. Ui! Que tema! Mas olha, vamos lá. Primeiro eu vou falar então sobre essa passagem do camelo, que tem em várias partes da Bíblia, tá? Mas eu vou ler aqui em Mateus 19, 23, que diz: Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Qual é? Mateus 19, 23. E aí eu vou continuar lendo aqui até o finalzinho, porque eu acho super interessante Mel, gente, desculpa, porque hoje a minha cadela tá aqui. Mel. Relaxa. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados. E eles perguntaram: Nossa, mas então quem pode ser salvo? Porque passar um camelo pelo fundo de uma agulha realmente era muito difícil. Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, Jesus estava ensinando que, por mais que fosse difícil um rico entrar no reino dos céus e um camelo passar pelo fundo de uma agulha era difícil, mas era mais fácil isso do que o rico entrar no reino dos céus, ele falou: para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus isso é possível. Para Deus todas as coisas são possíveis. Então a Bíblia, eu falo, não sei se eu já falei isso pro Caio, mas a Bíblia é interessante a gente avaliar ela debaixo de um contexto. Muitas vezes as pessoas leem uma passagem e pegam aquilo como verdade, mas nem continua lendo o texto. E muitas vezes as pessoas têm dúvida em relação à Bíblia porque não leram todo o contexto, né? Não leram toda a história, não avaliaram
em que momento aquilo foi dito, por quê. Por que a Bíblia é um livro tão difícil? A Bíblia é cheia de E mistérios, por né? que as traduções delas têm tantas diferenças? Porque por causa da língua, né? E assim, para chegar, a língua hebraica, ela tem vários significados, né? Amor, por exemplo, no hebraico, ela é eros, ela tem vários tipos de amor, né? Tem o amor carnal, tem o amor fraternal, tem o amor por Deus, tem o amor pela família, enfim, tem vários tipos de amor. Então, às vezes a tradução fala amor, só que no hebraico, que é o original, tá falando um tipo de amor específico, entendeu? Então, Uhum, assim, é muito difícil a gente avaliar a Bíblia só na tradução da nossa língua, né? Pensa no inglês, que é ainda mais simples, né? O uhum, inglês é ainda mais simplista que o português. Então, infelizmente, tem isso. Por isso que os grandes estudiosos, né, estudam no hebraico. uhum. Eles vão lá mesmo na fonte para tentar extrair mais do texto, né? Então, é E, muito complexo exatamente. E mesmo. para mim a prosperidade, na verdade, essa teoria da prosperidade, que todo mundo, que tudo, todo mundo vai ter tudo, para mim, quer dizer, eu vejo como uma coisa errada. Nem todo mundo vai ter tudo, mas Deus vai estar com você em todos os momentos. E isso é importante. É você estar em conexão com Deus. Porque essa coisa da teoria da prosperidade de que o mundo é abundante para todo mundo, para mim, não existe. O Então, mundo não é abundante para todo mundo então eu vou em te fazer uma recursos. pergunta primeiro, então. O que é prosperidade para você? Essa é uma ótima pergunta, porque prosperidade é você estar bem com você mesmo, é você estar bem com a vida, é você estar. Tem gente que pode estar passando uma dificuldade, às vezes numa casa pequenininha, morando num lugar apertado, com a comida contada, e ele pode olhar para o céu, ver um passarinho voando e se sentir feliz naquele momento. Então aí tem um cara que pode ter 30 carros na garagem, uma mansão e pode ter um vazio dentro dele. Então, para mim, a felicidade é totalmente Subjetiva. totalmente subjetiva, assim. Cada um tem felicidade em alguma coisa e é uma coisa que acontece dentro da pessoa, independente do que ela tem. Eu concordo e, na verdade, quando a gente pergunta o que é sucesso para você, o que é prosperidade, muitas pessoas vão responder que é relacionada a finanças, é relacionada a riquezas, né, materiais. Mas, na verdade, a prosperidade na Bíblia, ela é relacionada a todas as áreas da sua vida. Quando Deus fala, eu vim para que vocês tenham vida em abundância, é vida 360 graus, não é vida só riqueza. Porque não adianta você ser muito rico e você não ser um pai presente, você não ter saúde. Então, eu acredito muito numa vida sistêmica, numa vida em que todas as áreas do nosso corpo funcionam. Corpo, alma e espírito. Então, quando a gente está falando de riquezas, a gente está falando de riquezas não só materiais, mas também riquezas em todas as outras áreas. Hoje, o meu conceito de abundância e de prosperidade é não ter falta de nada. Não ter falta de nada. Não, e é isso que Deus quer que a gente tenha. Que a gente não tenha falta de nada, que a gente tenha o suficiente para nós e para ajudarmos o próximo, que nós tenhamos vida em abundância na nossa saúde, vida em abundância na nossa família, com nossos amigos, com o nosso casamento, ou seja, E para mim é ser feliz, assim, ser feliz com dinheiro, sem dinheiro. é o É ser feliz, contentamento. exatamente, é ser feliz com muito, com pouco, na saúde ou na doença. É você ser feliz, porque o que acontece é que as pessoas esperam, é aquela coisa quando você se formar, o colégio é legal, mas quando você entrar no segundo grau é legal, porque você chega mais, aí você vai pro segundo grau. Aí, o segundo grau é legal, mas vai ser bom mesmo quando chegar na faculdade. Então assim, não, aí faculdade é legal, mas Sempre é bom esperando quando o você for pro futuro, estágio, sempre exatamente. querendo alguma coisa mais. Estágio é bom, mas é bom quando você é efetivado. Efetivado é bom, mas é bom quando você vira diretor. E aí você passa a vida inteira achando que o bom é o futuro e nunca o presente. Exato. Então, para mim, o bom é o que eu tenho hoje. Amanhã a gente vê o que vai ter. É, E a gente tem que dar. Lógico que eu não estou falando para a gente ficar parado, tem que dar o passo. Tem que dar o passo. Mas quando é. a gente dá o passo, Deus coloca o chão, né? Mas é um salto de paraquedas. Quando você salta de paraquedas, você puxa a cordinha e ela pode abrir ou não. Não é não? Mas você deu o passo. Você fez o salto. Então, assim, você só tem a noção da sensação de saltar quando você salta.
E você só tem a noção da evolução quando você dá o passo para evoluir, né? Então, para mim, eu trouxe esse tema porque para mim essa coisa de prosperidade ser relacionada a bens, dinheiros e carros, eu tenho um Rolex, olha o meu Rolex. Isso para mim não é prosperidade. Mas, peraí, o que eu quero dizer deixa eu só terminar aqui meu raciocínio. A prosperidade, ela engloba todas as áreas da nossa vida, mas não tem problema nenhum ter um Rolex, entendeu? Porque, assim, muita gente prega a teoria da pobreza e da miséria dentro das igrejas. E eu não sou a favor disso, eu sou a favor de que todo crente, se ele quiser e se realmente Deus quiser dar para ele vai ter o Rolex. Mas eu Eu não sou a favor disso. E eu não sou a favor de luxos exorbitantes, porque eu acho que... Mas eu acho que isso não é para todo mundo Não também. porque o dinheiro do mundo é um só. Se a gente produzir dinheiro, o nosso dinheiro perde valor, então o dinheiro do mundo é um só. Então, para um cara ter um Rolex e ser multimilionário, para mim, de uma certa forma... E eu não acredito nisso, porque eu acredito. acredito que o mundo ele é infinito em recursos. Eu acredito que... Mas não em dinheiro. Que em recursos, inclusive dinheiro. Eu acho que Deus, ele sempre vai prover o que a gente precisa. Ele nunca vai deixar com que o mundo seja escasso. O mundo é abundante em recursos, Eu sabe? já acho que o mundo é totalmente escasso em recursos e, assim, eu acho que o mundo não pode ser abundante para a quantidade de pessoas que existem no mundo hoje. Ele não pode assim, ter todo mundo ter um Rolex. Não pode. Então, assim, não dá. Essa matemática não fecha. Então, eu acho que, por isso que eu digo que abundância não é dinheiro. Abundância é... Não é só dinheiro. Não é você ter o seu filho do seu lado, fazendo questão da sua presença, é você estar em comunhão com a sua família, é você estar bem. Para mim isso é prosperidade, isso é abundância. Agora, se vai passar por uma fase ruim, uma fase boa, isso para mim são coisas da vida, acontece. Eu acho que, assim, eu acredito, né, e a Bíblia fala, vim para que vocês tenham vida em abundância. Mas em outra passagem fala, neste mundo tereis aflições, ou seja, nem sempre vai ser fácil. Até porque, gente, se a gente for parar para pensar, se o mundo fosse só fácil, ou seja, tudo que eu pedisse a Deus se concretizasse, não tivesse doenças e tudo, como é que seria? Para pensar num mundo que não tivesse dificuldades nunca. A gente tem uma escala menor disso, que a pessoa que tem muita condição financeira, às vezes ela não tem nenhuma barreira que impede ela ter tudo que ela quer. E aí, às vezes, ela troca o Deus dela, e o Deus dela vira o dinheiro. Sabe? Então, se a gente for parar para pensar, tudo tem uma lógica, tudo tem um porquê. Deus, ele é infinito. E Deus, ele é tudo. Ele é o universo, ele é tudo, né? Então, a gente tem que pensar em Deus como ele criou esse mundo, ele nos deu o livre-arbítrio e ele nos deu tudo. Só que às vezes a gente não toma posse disso, às vezes a gente não tem essa mentalidade. E é difícil, a gente nunca vai ter a mentalidade, a nossa mente é realmente limitada perto do que Deus tem, né, para nós. Então é um assunto complicado, mas a Bíblia, gente, está aqui para a gente estudar, né? E a Bíblia fala, eu vim para que tenham abundância. Não vou falar sobre o período de Jesus, porque Jesus veio com um propósito. E o propósito dele era sair mesmo de lugares em lugares. Nunca faltou nada para eles. Eles sempre tiveram que comer. Mas eles passaram dificuldades. Mas eles passaram dificuldade. Mas por quê? Porque era um tempo que ele tinha que pregar a palavra. Ele tinha que provar uma coisa. Então, os tempos de dificuldade são um processo? São uma parte do processo. Para quê? Pra gente aprender, né? O que você acha? Que mais? Pra gente crescer, pra gente amadurecer, né? Então, quando a gente vê, a gente entender que os nossos recursos são infindáveis. Não tem dinheiro no mundo que não se gaste. Então, assim, você quando você passa por uma fase ruim, é entender que, de uma certa forma, a gente tem que dar valor às coisas que a gente tem e trabalhar para que a gente tenha esse recurso de forma mais alongada, não desperdiçar recurso nem dinheiro. É a gente ser um bom administrador daquilo que Deus deu pra gente, né? Eu falei no outro podcast que eu faço, que nós temos que ser fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. A parábola dos talentos também diz, né? Deus deu de acordo com a capacidade de cada um. Ele deu 100 para um, deu 1 talento para um, deu 2 para o outro, deu 5 para o outro, de acordo com a capacidade que cada um tinha de administrar. Tanto que o que tinha 5 realmente ficou com mais, porque ele tinha mais capacidade de administrar. Então, nós
Isso que o Caio está falando é muito interessante, porque nós temos que aprender a gerir o nosso dinheiro de forma bem feita para que a gente possa ter mais. Porque Deus, ele espera de nós que a gente possa ser fiel no pouco, ou seja, bom mordomo do dinheiro que ele nos deu. E uma coisa que eu penso muito é, o meu dinheiro não é meu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Se ele não tivesse me dado antes, eu não teria como. Então, esse pensamento também é muito importante para a gente desapegar, sabe? Eu acho que a gente começa a ter mais de Deus quando a gente começa a desapegar do mundo material, das E agora eu vou dar uma coisas. alfinetada nela. Alfinetada. Judas era o quê dos apóstolos? Ele foi um dos discípulos de Jesus. Exatamente, mas o que ele fazia? Ele mexia com dinheiro. Tá vendo o lugar onde é mais atacado? E, É o lugar onde é mais e ele difícil. e ele foi o que deu a facada mais funda. Eu também, não acredito muito bem que Judas, essas coisas, a pessoa fala, o Judas, ai, que absurdo você fazer. Eu acredito que o Judas, o papel dele era esse. Ele cumpriu o propósito. Ele veio para morrer e o papel de Judas era entregar ele. Então, assim, quando Jesus recebeu ele, Jesus não foi apunhalado pelas costas. Jesus sabia qual era o propósito e sabia. E quando ele descobriu que o Judas era o que ia fazer isso com ele, ele sabia disso. Tanto que na hora que Judas dá o beijo nele, ele chama ele de amigo, né? Mas você sabia que Jesus deu oportunidade para Judas até o último momento de não ser ele a pessoa que apunhalaria ele? Ou seja, que entregaria ele? Mesmo sabendo que ele iria fazer até o fim, né? Ele quis dar uma lição, né? Dizendo que... E a vida te dá algumas oportunidades de você sair. Sabe aquele negócio que você está fazendo que você não devia estar fazendo? Sabe aquela coisa que você falou assim, isso aqui tá meio estranho, que você pode falar não? Você sempre pode falar não. E Judas podia ter passado isso para alguém, ou ele falava assim, não, na última hora eu não vou entregar Jesus. O plano se concretizaria de todas as formas. Ele arrumaria outra pessoa para fazer, mas talvez podia não ter sido ele, mas ele foi até o fim. Então, talvez seja a hora de você dizer não para aquela coisa que você sabe qual é e que tá te cutucando aqui assim, que você fala, pô, vai ser uma oportunidade boa de ganhar dinheiro, mas será que vale a pena? Será que o dinheiro de forma injusta também... Você sabe que na Bíblia fala sobre isso, né? O dinheiro ganhado de forma muito rápida, Rápido eu não ligo não, Euromilhões, se eu ganhar eu tô feliz, tá bom? Não ligo. Mas a Bíblia Provérbios fala sobre... Gente, Provérbios é o livro mais incrível, todo mundo tem que ler, tá? Provérbios é o livro da sabedoria, é o livro onde Salomão, que foi o rei mais rico, né, daquele tempo, ele escreveu com com as sabedorias, né, e o conhecimento que ele tinha na época, né? Ele foi o homem mais sábio também que existiu, porque ele pediu sabedoria a Deus. E ele fala sobre isso, que o dinheiro rápido, ou o dinheiro ganhado de forma desonesta, ele se vai, né? Então, por isso que eu acredito também que todo dinheiro que a gente ganha num negócio que não foi muito honesto ou alguma coisa assim, ele vai embora de qualquer jeito. Então, por isso que a gente tem que ganhar nosso dinheiro de forma honesta, ajudar as pessoas à nossa volta, né? Ou seja, a gente tem que, dentro do dinheiro que a gente ganha, arrumar jeito de viver com pouco, ajudar as pessoas à nossa volta e transbordar, né, na vida das pessoas. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. Não tem nada a ver com o Rolex, não tem nada a ver com o carro importado. Eu acho que... Eu já fui um cara que gostei de comer em bons restaurantes e tal. Hoje eu penso que a vida é mais... Eu prefiro viver de forma mais responsável, sabe? Com dinheiro, com a vida mesmo. Eu prefiro sobrar dinheiro e poder ajudar uma pessoa ou poder fazer o bem para uma pessoa do que... Eu nunca, nem se eu ganhar no Euromilhões 40 milhões de euros, eu vou pegar e vou comprar uma Ferrari. Um carro lindo, amo, não estou falando mal da Ferrari. Mas assim, eu não vejo propósito de você comprar uma Ferrari. Isso para mim não é prosperidade. Isso para mim é mais pro outro do que para mim, Eu sabe? também acho que eu não compraria uma Ferrari, mas eu teria talvez uma Porsche ou uma Mercedes. Então, assim, o que vocês acham, gente? É um tema realmente controverso. Eu e o Caio, a gente pensa um pouco diferente nisso. Eu acredito que Deus, ele tem uma vida em abundância para mim. Se ele começar a me prosperar de tal forma, em termos financeiros, que eu tenha possibilidade, né, de forma
honesta, de forma organizada, ou seja, de forma que eu ainda continue ajudando as pessoas. Ou seja, se eu ainda posso ajudar as pessoas à minha volta e ter uma vida boa, ainda ter um carro bom, amém. Se eu também não tenho hoje ainda essa possibilidade, também amém, né? Então eu acredito que, como Paulo falou, né, eu aprendi a viver contente na riqueza, na pobreza, em qualquer situação eu aprendi a viver contente dando glória a Deus. Esses dias eu vi um vídeo de Paulo, de uma menina entrando na prisão onde Paulo ficou. E ela chorou, assim, falou, gente, Paulo ficou aqui louvando a Deus, agradecendo a Deus o tempo todo, ele não reclamou hora nenhuma, e era um lugar, assim, horrível, enfim. Então, é um pouco isso, né? A gente aprender, eu amo a Bíblia, porque a gente pode aprender sobre histórias que Jesus, que Deus permitiu que tivesse aqui, pra gente aprender com essas pessoas, né? Então podemos trocar a frase, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, por o Senhor é meu pastor e ele não me faltará? Podemos. E aí eu vou te falar uma coisa. Tem uma parte na Bíblia também. Gente, eu já li muita Bíblia, mas eu não decorei. Tá no versículo tal, tal, tal. Não, Então, nem tem que decorar. depois, se vocês quiserem as referências, eu posso procurar para vocês. Tem uma parte na Bíblia que fala assim, que Deus é o eu sou. Isso é maravilhoso, né? Deus é o eu sou. O que é eu sou? O que você precisa hoje dele? Então, eu sou o que você precisa hoje. Ou seja, tá tudo nele mesmo. Mas está tudo, inclusive as coisas materiais também. Deus, eu preciso de dinheiro para comprar comida para minha família. Ele é o seu sustento, ele é a possibilidade de você ter esse dinheiro. Então ele vai te dar estratégias para que você tenha esse dinheiro para comprar o que você precisa ou para pagar a conta que você precisa, né? Então por isso que o nada me faltará, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, foi traduzido assim, porque nada mesmo. Se ele é o eu sou, ou seja, se ele é tudo que eu preciso, e se a gente busca ele em primeiro lugar, as outras coisas nos serão acrescentadas. Então funciona das duas formas, né? Mas interessante. Vamos cortar porque muito longo ninguém vê, né? Gente, coloca aí então. Quais as próximas dúvidas? Que tema que vocês querem? O Caio, ele não tá me dizendo nada disso antes, tá, Eu gente? Tá falo aqui na tudo hora, no ela fica me olhando improviso. assim. Tá aqui tudo no improviso. Se ele me falasse antes, eu trazia as referências. Não quero que traga. Eu quero que seja espontânea. Porque assim, a gente não tem que saber tudo. Você também não tem que saber tudo. Você vai explicar de um jeito e se alguém tiver um jeito melhor, a gente vai trazer pessoas aqui também que vão explicar de outro jeito. Assim mesmo, é espontâneo. A gente está fazendo uma conversa aqui em casa, hoje é sábado de manhã, o cachorro, a gente precisa passear com ela agora, inclusive. Tava aqui, então assim, a gente está em casa, não tem... E é pra ser descontraído mesmo. É um podcast que a gente vai falar sobre bobagem, quer dizer, eu vou falar sobre bobagens e ela vai explicar as Mas bobagens você que eu não falo. falou sobre bobagem hoje. Ah, mais ou menos. Tem pontos divergentes, que a gente diverge de A pontos. gente não vai concordar sempre. Não, e eu vou falar uma última coisinha rápida. É o que, assim, o que é muito interessante é que você ser crente é um processo. É um processo. E que você, às vezes, quando começa a ser crente, você faz só um dos passinhos para ser crente, os outros 10 você não faz. Aí, com o tempo, você vai sendo convencido de fazer o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo, o quinto passo. E a gente vai falar sobre todos os passos, inclusive sobre dízimo, que é um passo muito difícil. É verdade. E eu vou te falar que eu, mesmo tendo nascido num lar cristão, eu ainda estou nesse espaço, ainda estou nessa jornada de crescimento, porque eu vou falar, a intimidade, né, com Deus, ela é buscada dia a dia, né? O maná que Deus mandou lá no deserto pro povo, ele só podia ser comido naquele dia, você sabia? Se eles guardassem, ele perdia, ele ficava com cheiro ruim. Deus falou, eu vou mandar diariamente a sua comida. Todo dia eu vou colocar o maná aqui para vocês comerem. Não guardem, amanhã eu vou mandar. Eles tinham que confiar. Tinha que ter a fé de que Deus amanhã ia vir. mandar. E isso é muito engraçado, porque se a gente levar o maná para Jesus, se a gente fizer uma analogia do Velho Testamento do maná com Jesus, a gente tem que buscar Jesus todos os dias. Né? O que a gente comeu de Jesus, para ele poder prover para você. O que a gente buscou de Jesus hoje não dá para amanhã. Tem que ser todo dia um pouquinho, né? Muito então, bom. Não adianta eu ser cristã lá desde de quando eu nasci, mas se eu paro de buscar Deus, acabou, né? Então eu tenho que buscar Deus todos os dias um pouquinho, e é uma jornada, é um crescimento, e é isso. É isso. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mande para aquela pessoa que precisa ouvir isso.
E colaborem conosco aí, compartilhem, digam o que vocês acham, que outro tema a gente poderia trazer. E é muito bom estar aqui com vocês. E vamos mandar para os novos crentes, hein? Porque pode ser que eles tenham dúvidas também e a gente bota aqui no jogo as dúvidas. Obrigada, beijo. Tchau, tchau.